literatura africana é uma das expressões culturais mais ricas e diversas do mundo. Ela reflete as tradições, os costumes e as vivências dos povos africanos, mostrando como cada região, cada etnia, cada língua contribuem para formar um continente único, cheio de histórias, memórias e vozes únicas. Por muito tempo essas narrativas foram silenciadas ou ignoradas, mas hoje ganham cada vez mais espaço e reconhecimento. Decidimos então fazer esse documentário justamente para valorizar essa literatura, dar visibilidade aos autores e mostrar a força de suas palavras. E através dele queremos que mais pessoas conheçam essas obras e entendam como elas dialogam com temas universais, como identidade, resistência, colonização e ancestralidade. A literatura africana é profundamente marcada pela oralidade, pela sabedoria popular e pela ligação com a história e a coletividade. Ela mistura o real e o simbólico, o passado e o presente, sempre buscando preservar a memória dos povos africanos e reafirmar a sua cultura. É uma forma de resistência, de afirmação e de beleza que merece ser contada e compartilhada. Tendo se profissionalizado na área da biologia e na arte de ensinar, Mia Couto, nos dias de hoje, é encontrado e analisado como um dos maiores e mais conhecidos ícones da literatura africana e portuguesa, tendo produzido diversas obras de reconhecimento mundial ao longo da sua carreira. Em suas obras e contos, como principais temas, Mia Couto busca inserir o realismo mágico, junto da oralidade africana e portuguesa, devido ao contexto de escravidão sofrida pelo mesmo. Na questão do realismo mágico, Mia Couto busca misturar elementos folclóricos, surreais e místicos com a realidade na qual seu povo passava, ou seja, as condições, o ambiente precário e a violência gerada pelo mesmo. Uma das principais obras de Mia Couto, onde é inserido a questão do realismo mágico, é A Terra Sonâmbula, onde, através das lembranças de um idoso e de um jovem explorador, conhecemos a realidade a respeito da escravidão na qual Moçambique passava, ou seja, aprendemos a identificar suas condições ambientais e psicológicas junto do contexto e da violência sofrida pelo povo durante a época, reconhecendo assim a questão do realismo mágico junto do contexto na qual Moçambique passava e no qual Mia Couto acabou por presenciar, infelizmente, ao decorrer da sua carreira. Um dos instrumentos literários utilizados por Mia Couto, o realismo mágico, se baseia em elementos mágicos e fantásticos inseridos em um ambiente realista como parte do cotidiano, o surreal dentro do que é real. Mia buscou implementar essa técnica em suas obras através da representação de personagens que, por exemplo, conversam com mortos, animais que possuem o dom de falar e a ancestralidade de espíritos que influenciaram o presente. Inseridos em um contexto da realidade africana, promovendo a união e a coexistência do surreal com o real na mesma obra. Publicado em 1992, Terra Sonâmbula é considerado o romance mais importante de Mia Couto e uma das obras-primas da literatura africana do século XX. Escrita em um contexto marcado pela Guerra Civil de Moçambique, a obra apresenta uma narrativa profundamente poética, em que realidade e fantasia se misturam para retratar a destruição, mas também a esperança de um povo que busca reconstruir sua identidade. O enredo se desenvolve em duas histórias que se entrelaçam. A primeira acompanha Muindinga, um garoto sobrevivente, e Tuahir, um velho ex-militar, que viajam por estradas devastadas até encontrarem um ônibus queimado. Ali, eles descobrem os cadernos de Kinzo, jovem moçambicano que registrou sua vida em meio à guerra. A segunda narrativa do livro surge justamente a partir da leitura desses cadernos. Kinzo conta suas experiências, seus sonhos e sua busca por se tornar um Naparama, guerreiro protetor de seu povo. Assim, os destinos de Muindinga, Tuahir e Kinzo se conectam, revelando como a imaginação e a memória se tornam forças de sobrevivência diante da violência. Os temas centrais do romance giram em torno das marcas deixadas pela Guerra Civil em Moçambique, mas vão além da violência.
Mia Couto mostra como a memória e a identidade de um povo podem ser preservadas por meio da palavra e da imaginação. Os sonhos, a fantasia e os elementos do realismo mágico não surgem como fuga da realidade, mas como ferramentas de sobrevivência, como formas de resistir ao esquecimento e de reinventar a vida em meio ao caos. A tradição oral africana também está presente, reforçando a ideia de que contar histórias é uma maneira de manter vivas as raízes culturais e a esperança coletiva. A importância de Terra Sonâmbula é inquestionável. O livro foi eleito um dos 12 melhores romances africanos do século pela Feira Internacional do Livro do Zimbábue e projetou Mia Couto como uma das grandes vozes da literatura em língua portuguesa. Sua relevância não está apenas no retrato da guerra, mas no modo como transforma a dor em poesia e destruição em possibilidade de renascimento. Assim, o romance se torna não só um testemunho histórico, mas também um canto de resistência, memória e imaginação que ecoa muito além das fronteiras de Moçambique. Mia, a gente estava aqui falando de coincidências, né, antes de começar a entrevista. Eu tenho a impressão que as boas histórias geralmente começam na vida a partir das coincidências. Você acha que na literatura é assim também? Sim, quando não é, a gente inventa que houve uma coincidência. Eu acho que sim. Para mim, o mais rico talvez que a coincidência seja o equívoco. Eu adoro o equívoco como o início de uma história, né? Como essa construção de alguma coisa antecipada, de repente ali uma desconversa. Isso é muito instigador para mim, no meu processo de criação, né? É assim que nascem as suas histórias, a partir dessas... É um pouco... não, quer dizer, elas nascem de maneira muito caótica e quase tudo é pretexto para nascer uma história, não? Acho que eu comecei a criar histórias porque não tinha muito a competência para viver, para ser feliz e tinha que inventar um mundo outro, não é? E acho que isso talvez a única coisa que a infância e a escola me proporcionou para a minha vida foi isso, foi eu poder não estar onde eu estava, poder emigrar de mim. Isso para mim estou sempre construindo histórias, mesmo que eu saiba que nunca não as vou escrever, a maior parte delas, mas estou em permanente... Bom, nós falamos do início, né, do que provoca em você seus livros, né? Quando você decide que um livro chegou ao fim, parece que você tem um método curioso, você termina pelo início, é isso? Quando eu percebo o que é que vai ser o princípio do livro. Mas normalmente acontece que eu escrevo e sei que, começo a escrever, sei que aquele início é absolutamente provisório e eu vou ter que retomar tudo aquilo. Aliás, os títulos, eu vou fazendo vários títulos ao longo do processo de criação de um livro e esses é como se fossem balizas, só para me orientar, porque eu sou muito disperso, não é? E quando chego ao fim eu percebo o que será ao princípio, eu resolvo as duas coisas, as duas pontas ao mesmo tempo, não é? A única coisa que eu acho que fui aprendendo é que um livro não pode ser demasiadamente escrito. É melhor não escrever um livro do que escrever demasiado, no sentido de o querer tornar muito rebuscado e explicado e excessivo, não é? Acho que aprendi a ter uma relação mais natural com a própria escrita. Estou mais à vontade com o erro. Minha avó dizia, com voz de rio cansado: "O tempo não passa, meu filho. É a gente que se vai gastando nele." E eu ficava a pensar, menino ainda, que o tempo era um sapo dormindo na sombra, esperando chover para cantar lembrança. Naquele chão, as palavras nasciam tortas, mas cresciam verdadeiras. Porque ninguém sabia ler o mundo, só sabiam senti-lo com o corpo. O vento era quem contava as histórias, e a lua, quando se cansava de brilhar, virava rosto de mulher à espera de notícia. Hoje, quando falo, é a voz dela que me fala. Não sei se sou ou se é o tempo me lembrando, que a gente só é inteira quando carrega as metades de quem veio antes. A voz que mora no vento. Não me escrevas com pena e papel. Escreve-me com boca, com chão, com céu. A palavra que vive não vem do dicionário. Ela nasce no barro, no corpo, no imaginário.
Fala baixo, mas fala fundo, como quem conta ao mundo, aos pés de um embondeiro velho, onde o tempo descansa no espelho. As histórias não são só inventadas, são lembranças reencantadas. Vem da voz da avó calada, da pedra que ouviu e não falou nada. Mia é nome de quem mia o mundo, de quem escuta o silêncio fecundo, de quem mistura sonho com poeira e planta a palavra na beira da beira. É língua que dança, que tropeça, que escapa, que gira no ar feito folha que tapa. O que a escrita não dá conta de dizer, que palavra é bicho é preciso entender. Por isso, escreve assim, sem pressa, deixando a frase andar descalça, sem peça. Porque no conto de Mia, o verbo é sentido, e a fala de dentro é grito contido. No ventre da palavra. A palavra nasceu antes do mundo, num cochicho entre o barro e o silêncio. Não foi grito, foi semente que o vento esqueceu de levar. Minha mãe falava com os olhos e meu pai com o chão. Aprendi cedo que falar demais é medo de escutar o coração. A vida, por aqui, não anda, ela tropeça em raízes antigas, que contam histórias que os livros têm vergonha de escrever. Tem dia que o tempo se cansa e se deita no colo do céu. Aí a gente para também, porque pressa demais atrasa a alma. Sou feito de pedaços que não se encaixam, mas dançam. Cada cicatriz minha tem um nome de gente que o mundo esqueceu. Escrevo como quem cava a terra, com unhas, com medo, com esperança de encontrar alguma lembrança viva lá embaixo. No fundo, não quero entender tudo, quero sentir o que sobra depois que o sentido acaba. O tempo não corre, ele se dobra, faz de cada demora um abrigo, de cada espera um chão que ensina. Há dias em que ele parece fugir, mas é só para nos lembrar que também somos passagem. O tempo não leva, ele troca, tira o que pesa, devolve em calma, muda a roupa das horas para que o coração aprenda a vestir-se de novo. E quando a gente acha que perdeu, ele vem, manso e mostra. Nada foi embora, só virou raiz em outro instante.